Sejam bem-vindos. Meu nome é Leandra Astula. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou guia de turismo Cadastur. Hoje eu vou estar com vocês falando sobre a importância da educação e da interpretação ambiental no turismo. Só um minuto. Só um minutinho. Boa noite. E agora, estão me escutando melhor? Souza, melhorou o barulho? Melhorou o som, pessoal? Tá bom, obrigada pelo retorno, Maria Célia. Olá, boa noite. Então vou recomeçar. Eu tive que parar um tempinho para ajustar a câmera e verificar o som. Boa noite. Quero agradecer a vocês pela presença, pela participação. Eu sou Leandra Astula, eu sou guia de turismo Cadastur. Eu faço parte aqui da equipe da HC Tour, que trabalha com a Priscila, com a Loreni, com o Luiz, com o Igor, com o Ralph. Hoje eu vou participar. Que bom que estão escutando bem. Hoje eu vou estar conduzindo essa live. Eu vou falar sobre a importância da educação e da interpretação ambiental no turismo. Eu sou guia Cadastur desde 2017. Eu trabalho na parte do atendimento receptivo, mas também para eventos. E uma das minhas motivações para falar desse tema hoje é justamente em função dessas mudanças que nós estamos tendo aqui no nosso planeta. Isso também dá uma oportunidade para ressaltar a importância do nosso trabalho como guia de turismo. A gente ressaltar também a importância da sustentabilidade para todos nós como sociedade, tá bom? Então que bom ver você aqui, Maria Célia. Você já foi no Passeio da Pai. Um prazer ter você conosco, um prazer ter todos vocês aqui nessa live. Bom, primeiro, eu quero falar um pouco sobre o turismo, porque o turismo é um fenômeno social que engloba, então, pessoas, no caso, turistas, visitantes, nossos clientes, prestadores de serviço, no caso, a agência de turismo, os guias de turismo, a rede hoteleira, restaurantes, lanchonetes, o governo também, seja ali na sua esfera federal, municipal, estadual, e também a comunidade local, ou seja, são aquelas pessoas que habitam no entorno do atrativo turístico, ou do destino turístico, uma cidade como Petrópolis, Búzios, enfim, Miguel Pereira, Pati. As pessoas que habitam no destino turístico, nós chamamos de comunidade local. Então, todas essas pessoas, esses 4 elementos, fazem parte de um sistema turístico. E temos uma relação muito forte entre nós, como clientes, prestadores, comunidade e governo. O turismo, ele é capaz de propiciar novas vivências e novas experiências. Nós podemos, então, desenvolver atividades educativas, culturais e interpretativas nos atrativos naturais e culturais. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre a educação e a interpretação ambiental, justamente voltando para as áreas naturais, os parques, os jardins, as áreas que são protegidas, mas são abertas à visitação pública. Ou seja, nós podemos visitar, conhecer, desfrutar, contemplar desse espaço de uma forma consciente. O turismo, ele existe justamente para poder propiciar alguns momentos de descanso e de lazer. Nós dizemos que o turista é aquela pessoa que sai da sua casa, vai para um outro destino
para poder desfrutar então de serviços diversos e também aproveitar e passar um pernoite. Então, pelo menos o turista é aquela pessoa que pelo menos passa uma noite no destino turístico, e o visitante é aquele que faz um passeio de meio período ou de um dia inteiro e retorna para sua casa. Bom, essa é uma visão geral sobre o turismo que eu queria estar passando para vocês. E a educação? A educação, nós temos educação desde a nossa infância, nós recebemos nossa casa, nossa família, nossos valores, nossos princípios, nossas bases. Nós temos a educação da escola, dentro do ambiente escolar, até a nossa formação, depois nossa profissão, na graduação, na área técnica. Mas também nós temos a educação que é feita por meio de atividades externas, visitas técnicas, aulas, passeios, que nós temos contato com a cultura. O turismo tem um forte elo com a cultura, porque a cultura nos permite ter contato com a gastronomia, com os modos de saber fazer, com a música, com a dança, com a arte. E a educação dentro de sala de aula é aquela educação tradicional. Essa educação fora de sala de aula a gente chama de práticas educativas que nós fazemos atividades externas. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom, quando nós falamos que nós utilizamos esses recursos externos, que são bens naturais e culturais, nós estamos falando da educação patrimonial. A educação patrimonial justamente procura englobar esses pontos que já são abordados dentro de sala de aula, mas utilizar esses espaços, esses recursos que nós temos no nosso território brasileiro, que é rico, mas também poderia ser feita uma atividade, uma viagem no exterior, para poder estar utilizando os recursos disponíveis para fazer esse processo de educação patrimonial. Bom, falando um pouquinho de turismo, de educação patrimonial, então eu vou trazer um pouco a fala, deixa eu ver, temos tempo, para falar sobre o que é um patrimônio. O patrimônio, para nós, no turismo, ele é muito importante. O patrimônio é um legado, é algo que foi deixado do passado para a geração atual e a geração futura. Por isso a importância do seu tombamento, para a sua salvaguarda, proteção e inclusive para poder estudar esse patrimônio, valorizar, ressaltar a sua importância para fortalecimento da nossa identidade nacional como brasileiros, mas também para guardar esses recursos, esses vestígios, as obras de arte, os monumentos e as edificações para serem acessíveis às gerações futuras. E por que eu estou falando isso? Porque o patrimônio pode ser um bem tangível. Por exemplo, aqui eu tenho um souvenir, uma lembrancinha de um lugar que eu fui, é algo que eu posso pegar, é um objeto, mas tem outros patrimônios que são intangíveis, como festividades, mês de junho e julho nós temos as festas juninas, a gastronomia, uma tradição local, uma vestimenta, são bens tangíveis e intangíveis, são o nosso patrimônio. Bom, falando um pouquinho mais sobre a parte da educação patrimonial no patrimônio, eu quero trazer para vocês aqui hoje um pouquinho d'água. É da importância do uso desse patrimônio de forma consciente, tá bom? Quando nós estamos falando de parques e áreas ambientais, naturais, que são abertas à visitação pública, esses parques eles têm algumas normas, algumas regras baseadas em políticas públicas para a proteção dessas áreas naturais. Durante muito tempo, o homem veio desmatando a Mata Atlântica, foi feito reflorestamento e plantio de diversas áreas aqui na cidade do Rio de Janeiro e dentro do estado de Janeiro, assim como outras regiões do Brasil. Por isso que gestores de áreas naturais passaram então a ter
como parâmetros essas regras, essas normas, para poder estar estruturando as áreas naturais para a visitação pública, capacitando monitores, mediadores, criando as estruturas para descanso, para água, para toalete, criando também as placas de sinalização para poder fazer as orientações, instruindo então as pessoas para trabalharem dentro desses parques, dessas áreas naturais. Então esse foi o primeiro passo da gestão pública e da gestão privada dessas áreas para poder estruturar esses parques, jardins, para a visitação pública. Por que eu estou falando isso? Porque vários problemas que temos hoje no nosso planeta, no Brasil, são oriundos de problemas sociais, de desigualdades, de falta de planejamento, da ausência de uma gestão pública que estava mais voltada para organizar, planejar, estruturar e fiscalizar as ações que são feitas ao longo da existência das áreas naturais, dos parques. E muitos problemas que nós temos hoje com a questão de desenvolvimento, com a questão da falta de respeito com o meio ambiente, são oriundas dessa época. Por exemplo, as primeiras ações para criar proteção e também estruturar as áreas naturais são na década de 60. Alguns parques americanos já identificaram essa oportunidade de estar trabalhando com ecoturismo, de receber visitantes interessados, turistas nas suas áreas naturais. Então, na época, os parques americanos passaram a estruturar, criar essas normas para poder então receber essas pessoas. A educação ambiental, ela surgiu na década de 70. Então tudo é muito recente. Exatamente. Regras baseadas no SNUC, no plano de manejo da unidade, e assim, tem diversos parâmetros para serem seguidos. Mas o que eu quero ressaltar para vocês aqui é que muitas normas, muitas leis, muitos projetos, as ações foram criadas tardias. A partir da década de 60 nos Estados Unidos, de 70 que surge o debate de educação ambiental, de leis ambientais aqui no Brasil, mas apenas a partir da década de 80 é que a gente passa a ter uma preocupação mais vigente. O relatório de Brundtland, que foi criado a partir de 1977, para definir então o que é de fato um desenvolvimento sustentável, que é você então utilizar os recursos naturais que tem no seu território de uma forma consciente, com eficiência, com equidade, com igualdade. Mas ao longo do desenvolvimento do nosso país, a gente tem a percepção de que várias desigualdades sociais, vários problemas históricos, crescimento urbano acelerado e desordenado foram impactando o cotidiano das cidades e gerando então, uma certa forma, um desequilíbrio natural. Obrigada pelo comentário, Aninha. Então, a importância de estar discutindo esse tema hoje com vocês é para estar passando um pouquinho a nossa percepção em relação ao tema, mas também para destacar que, se no passado a ação de educação patrimonial e ambiental tivesse sido feita desde a infância, nas escolas, se essas leis, essas normas fossem já criadas e implantadas há mais tempo, se tivéssemos aqui um governo, uma fiscalização, com normas, tivéssemos regras que de fato fossem criadas, implantadas e respeitadas, nós não estaríamos hoje com diversos impactos ambientais, com diversos desafios, tanto como sociedade, mas como no desenvolvimento do turismo. Tá? Então eu vou beber um pouquinho mais d'água e continuo. Um ponto importante para a gente aqui no Brasil foi também, e no mundo, foi a celebração da Eco 92, em que nós passamos então a ter um instrumento
a ter um documento para nos guiar, para nos orientar, para sermos, então, países, nações mais sustentáveis. E vou dizer para vocês que desenvolvimento sustentável é um direito nosso como país, é um direito da nossa sociedade, porque nós precisamos trabalhar com o nosso próprio crescimento, com o nosso próprio desenvolvimento, com novos métodos e técnicas e ações para serem implantadas, para nós trabalharmos, para nós convivermos em sociedade e para nós termos então os recursos naturais disponíveis por mais tempo, nós temos uma vida em equilíbrio. Algumas ações que foram celebradas nesses documentos, por exemplo, a baixa emissão da taxa de carbono, o uso consciente da energia. A nossa energia, na maioria das partes, é elétrica, mas existem outras fontes de energia que são renováveis, por exemplo, energia eólica, oriunda dos ventos, energia solar, e outras fontes de energias que são produzidas por meio de projetos técnicos, e como, por exemplo, resíduos de lixo que são colocados em tanques e ali produzem a queima, a combustão que gera outro tipo de energia. Então há várias oportunidades de trabalhar com novas energias sustentáveis e renováveis. Também o consumo consciente dos alimentos, o descarte correto de lixo, ações do dia a dia, como por exemplo, estamos na nossa casa, separarmos o lixo, fazer o descarte correto, fazer reciclagem, ter atenção ao tipo de modelo de consumo que nós temos. Muito tempo o homem capitalista consumindo mais e mais bens e deixando de observar de fato aquilo que ele precisa. Então por isso que estamos trazendo aqui hoje algumas reflexões, algumas contribuições para poder deixar aqui, não somente para o nosso trabalho como profissional da área do turismo, mas também para vocês, nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que seguem, refletir como sociedade. Bom, um outro ponto que eu queria tratar para vocês também é que nós temos algumas modalidades de guia de turismo, nós somos guias de turismo Cadastur, usamos essa credencial aqui, vocês já conhecem, já nos viram usar. Alguns usam a credencial com as bandeirinhas aqui embaixo, de acordo com os idiomas, mas nós somos profissionais que atuamos na parte de bens culturais, e temos também aqueles especializados em atrativos naturais, que sejam aqueles profissionais que trabalham com atividades que, como são trilhas, escaladas, enfim, algumas atividades que exigem um pouco de maior intensidade física, prática. E quando nós utilizamos alguns jardins, parques, para caminhar sem uso de equipamentos, de recursos auxiliares, nós trabalhamos então com guias de turismo de atrativos culturais. O profissional que trabalha com essa parte que exige mais técnica, equipamentos, bússolas, é o de atrativos naturais. Então, eu trabalho na parte cultural, mas eu tenho as duas formações, mas eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão referente ao uso do nosso uso do espaço, por exemplo, de locais públicos como o passeio público, o jardim botânico, o parque Laje, o horto municipal do lugar que você mora. Eu tenho um horto municipal aqui perto de onde eu moro. De refletir no uso consciente desse espaço, de você parar, observar, contemplar a natureza, admirar a fauna e flora ali presente, seguir as normas, as regras, usar devidamente os equipamentos, respeitar as normas, os espaços, os horários, usar, por exemplo, o calçado certo, a roupa certa, adequada para aquela atividade. Isso é muito importante para o seu próprio bem-estar, mas para quem está à frente do grupo, como por exemplo, um guia de turismo, eu preciso zelar pelo meu trabalho, pelo bem-estar de vocês, pelo bem-estar do grupo e pelo bem-estar de todos que estão ali naquele espaço. Falando um pouquinho dessa parte de interpretação ambiental, como esse conceito de lá atrás, na década de 60, os Estados Unidos, os parques que estão localizados lá, que tiveram essa iniciativa, eles criaram uma profissão nova de intérprete. Então, o intérprete era profissional que ele conhecia as normas do parque,
ele sabia das regras, ele tinha esse olhar para poder destacar os pontos-chave do passeio, da experiência turística educativa, e ele apoiava então os turistas e visitantes a conhecerem aquele atrativo. No passado, ele agia com esse objetivo. A profissão existe lá. Hoje no Brasil, nós somos os guias de turismo Cadastur, que apoiamos vocês a conhecer os atrativos. Poucos são os parques, os jardins que têm esse serviço educativo, receptivo, mas também quando eles trabalham tem que fazer um agendamento prévio para você estar recebendo grupos de pessoas, então para cumprir uma atividade, um roteiro. E eu quero destacar para vocês a importância dessa parte da interpretação, porque se no passado não tivesse tido essa ação, possivelmente muitos lugares que são importantes como patrimônio natural de lá estariam degradados. Mas como assim? O uso excessivo do espaço, nos caminhos verdes, nas trilhas, por um grupo muito grande, provoca erosão do solo. Se a pessoa não conhece o espaço, ela pode estar utilizando de uma forma indevida. Por exemplo, conservação de córregos, de riachos, de águas. A água, de acordo com a Constituição brasileira, é um bem público. Então a gente precisa saber utilizá-la e conservá-la para que a água seja potável para o nosso consumo. Então, se lá atrás não tivesse tido essa ação, possivelmente várias áreas estariam degradadas, estariam destruídas, estariam impróprias para visitação. E essa função de intérprete é muito importante por causa disso. Você um parque que implantou, conseguiu preservar o meio ambiente. E aqui no Brasil, essa ação também é feita. Existem monitores ecológicos ambientais, existem nós, guias de turismo Cadastur, existem os serviços de atendimento, de hospitalidade, serviço educativo de vários lugares, que fazem esse trabalho bonito de estar recebendo os turistas e visitantes e promover o guiamento deles, a mediação turística e educativa, com o intuito de justamente preservar, conservar e proteger as áreas naturais. E é importante destacar que essas áreas naturais, muitas delas estão contidas dentro das cidades. Então, hoje, por exemplo, nós estamos enfrentando algo que é uma situação nova, uma pandemia. Durante diversos dias nós ficamos dentro das nossas casas, aqueles que puderam fazê-lo, né? Trabalhando, estudando, ficamos aqui protegidos e deixando os meios de transporte, as ruas, vias públicas, enfim, disponíveis para aqueles que realmente precisavam transitar no seu cotidiano. Por exemplo, as pessoas que trabalham no supermercado, no comércio, nos hospitais. E nesse momento em que nós estamos dentro das nossas casas, nós podemos perceber o quanto é importante nós estarmos em contato com o meio ambiente. E quanto é importante nós podermos parar, caminhar, respirar um ar puro, contemplar a natureza, sentar, pegar sol, nossa vitamina D, caminhar fazendo exercício ou correr, ou simplesmente contemplar a paisagem natural. Então eu quero destacar aqui para vocês, deixar justamente essa reflexão de como é importante nós termos essa relação próxima com o meio ambiente, mas também de valorizar esse contato que nós temos a oportunidade de ter hoje, a partir dessa semana. Alguns lugares gradativamente estão reabrindo para poder, então, receber turistas e visitantes com horário agendado, com algumas precauções, enfim, com algumas instruções de zelo, de cuidado com a sua própria saúde e com a saúde dos outros que estão frequentando as áreas naturais. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora.
Então eu quero destacar aqui da importância dessa relação do homem com a natureza, da importância de nós, como cidadãos, sermos conscientes, termos foco, termos foco e tentar agir sempre de modo sustentável. E a educação ambiental, posso dizer para vocês que ela é um processo contínuo, é permanente, é um aprendizado do cotidiano. Todo dia você aprende um pouco, você lê um pouco sobre algo a respeito, você tem uma nova vivência, uma nova experiência que te leva a refletir sobre isso, sobre esse tema. São vivências, são experiências, são oportunidades que surgem, que então nós podemos observar, interagir e refletir sobre esse nosso modo de vida. Alguém quer fazer alguma pergunta, trazer alguma colocação? Então a Guianinha está aqui fazendo uma colocação. Assim como o carioca não conhece a riqueza do centro do Rio, é para isso que existe então um guia, para ajudá-lo. Nas áreas naturais também é importante para falar das espécies, das interações. Exatamente, Aninha, eu concordo com você. Muitas das vezes, tá, eu falo por experiência própria. Eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, eu moro numa outra cidade. E muitas das vezes no meu cotidiano, na correria, enfim, no estresse, eu saía de casa, ia correndo para o trabalho, trabalhar e voltava para casa. E eu não tinha a oportunidade de desfrutar, enfim, das inúmeras oportunidades que a cidade do Rio de Janeiro me oferecia. Em relação a eventos e atrativos, raramente eu conseguia porque eu estudava e trabalhava. Então, o tempo era escasso. Mas a partir do momento que eu fiz o curso de guia, que eu comecei a ter mais contato, eu comecei também a desfrutar mais do meu tempo de lazer, com a minha mudança de carreira, exatamente foi o que eu pude perceber. Que assim como eu, que habitava numa outra cidade, muitas pessoas que habitam na cidade do Rio não tinham a oportunidade de desfrutar dos diversos atrativos e recursos que tinham e também desconheciam a oportunidade de contratar um guia. Hoje, eu vejo que há muita informação pela internet, que há vários livros falando sobre a respeito de vários lugares, mas a importância de você ter um guia do seu lado, contratar uma agência de viagem também, quando você faz um passeio, quer viajar, é porque justamente essas pessoas vão te apoiar em casos de qualquer necessidade. E a interpretação ambiental, ela não somente está ligada à área natural. É que o foco aqui hoje é de falarmos sobre o desenvolvimento sustentável, educação ambiental, a interpretação. Mas também de interpretar, Aninha, símbolos e significados, falar das espécies vegetais, como você bem colocou, das interações que existem, destacar monumentos, edificações, trazer um pouquinho também da história da arte, trazer características históricas, geográficas, fazer correlações com os outros atrativos do entorno e promover reflexões. Porque a cada roteiro que nós fazemos, a cada interação, a cada grupo, nós aprendemos. E as trocas são muito importantes no turismo. Então nós temos essas vivências, as trocas, o modo de saber fazer. Mais alguém quer fazer alguma colocação, deixar algum comentário? Então, pessoal, quero agradecer a vocês então, pela presença, pela participação, dizer que essa foi a minha segunda live aqui pela HCTU. Eu quero agradecer a Priscila pela oportunidade, toda a equipe, e que vocês sigam o nosso Instagram, que vocês possam estar seguindo a nossa página também no Facebook. Ao longo dessa semana nós vamos ter mais encontros nas lives.
Espero que vocês gostem das interações que nós estamos fazendo aqui, da proposta de trabalho, de estar mantendo o nosso contato. Espero que vocês estejam bem, junto à sua família, seus amigos. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa. Agradeço pelo apoio, pela atenção. Aqueles que quiserem colaborar, tem o link do Simpa no portal. E quem quiser, então, fazer também um contato, pode colocar uma mensagem que depois nós retornaremos, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a todos pela presença e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Ah, Maria Célia, muito obrigada. É muito bom receber seu carinho. Agradeço a você, a todos que participaram aqui, privilegiar nosso trabalho. Tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigada, Aninha. Fica com Deus. Tchau, obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau.